com certeza estão assistindo, e eu queria, de fato, abrir esse espaço contando um pouquinho da história da nossa convidada, né? Como é que ela aparece junto a Viva e Deixe Viver. Bom, lá em Brasília nós temos a Priscila Castelo Branco, que escreveu o livro Juju no Hospital, que apresentou para Alexandra Richter, e a Alexandra Richter me apresentou para Priscila Camargo. Ela visitou Viva, a nossa sede, e a partir dali a gente descobriu que tinha muitas coisas em comuns, coisas gostosas, ideias que ainda vão florescer, e nós estamos aqui com ela para trocar um pouco de ideias sobre a autoria, o ator, né? E toda aquela criação das pessoas que muitas vezes nós já somos, mas ao mesmo tempo com a criança, no quarto, com a família, com os profissionais da saúde, uma persona, um personagem pode curar momentos dentro da saúde. Muito obrigado, Priscila, pelo carinho e atenção de você. Eu é que agradeço, Rodrigo, eu que agradeço, porque eu acho esse trabalho maravilhoso e fico muito honrada, muito orgulhosa de fazer parte. Eu creio que a gente ainda vai fazer muitas coisas juntos, estamos apenas começando. Isso aí. A Priscila tem um currículo bacanésimo, né? Com muitas experiências. Ela é bacharel em teatro, pós-graduada, e também em direção teatral pela Faculdade CAL, Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Isso. A Priscila ela atuou em mais de 20 peças teatrais, trabalhando com renomados diretores, né, de teatro. Em 96, ela iniciou um trabalho de contadora de histórias, né, e passou a difundir todo o seu trabalho, as histórias, a tradição oral. Hoje ela tem 7 espetáculos, né, que circulam aí pelas capitais, pelas cidades, quer dizer, onde tiver público, a Priscila está com uma diversidade muito grande, muito importante. E ela atinge crianças, adultos, idosos. Ela representou representou o Brasil em diversos festivais, em Cabo Verde, na África, Espanha e Portugal. Olha só que maravilha a quantidade de informação. E na TV Globo ela participou de diversas novelas, né? Salomé, Ciranda de Pedra, Paraíso Tropical, Tititi, enfim, várias, humorísticos e também especiais. E esses 7 espetáculos que ela circula pelo Brasil, ela está com um curso que ela vai contar para a gente, são também uma variedade de possibilidades para a gente encantar o cidadão que precisa de cultura e de arte. Priscila, eu quero que você faça a sua introdutória, a sua apresentação, aquilo que você pode destacar dessa sua carreira tão maravilhosa. Obrigada, querido. Obrigadíssima aí por essa introdução que você fez. Então, para mim, existem 2 momentos na minha vida que agora já estão caminhando juntos, que é o ator e a atriz, né, e a contadora de histórias. Porque havia um momento em que eu tinha necessidade de dizer textos que passassem alguma coisa para as pessoas. Eu estava, assim, num momento assim, de muita insatisfação, né, assim, com o trabalho em si. Havia uma inquietação na minha alma. E aí eu acho que não à toa, né, me aconteceu um acidente muito, muito grave, tive uma experiência de quase morte e tudo mais, que transformou a minha vida e que me levou para esse trabalho de contar histórias. Quer dizer, é uma história meio longa, né? Como, claro, boa contadora de histórias tem que ter sempre uma história para contar, né? Entendeu? Aí é uma história longa, depois, se você quiser, eu conto um pouco, mas, enfim, vou contar rapidinho, de uma experiência de saída do corpo, né? E aonde eu falei, meu Deus, o que é isso? E tal. E aí, a partir daí, eu comecei a buscar, até que, finalmente, eu cheguei nos contos sufis, né? Nas histórias de ensinamento, nos contos de ensinamento, que me encantaram. E eu falei, eu quero fazer isto na minha vida, eu quero contar histórias, mas eu vou contar de um jeito diferente, porque eu vi uma contadora de histórias que é maravilhosa, que é a Regina Machado, que eu amo. Sim, também eu amo. Vi, né, sentada numa cadeira, numa sala, que era a casa até da irmã dela,
e ela contando. Eu tive um insight, eu falei assim, eu vou fazer isso, mas eu vi o que eu ia fazer, entendeu? Eu vou levar para o teatro e eu vou botar cenário, figurino, música, entendeu? Eu vou, mas mantendo o contador de histórias. Porque o contador de história não é um monólogo. É total. Eu acho um monólogo muito chato. Em geral, eu acho chato. Excepcionalmente, eu gosto, entendeu? Mas o contador de histórias é muito diferente, porque eu conto várias histórias. Então, cada vez que eu entro numa história, é um clima, vamos dizer assim, é uma emoção diferente, porque a gente estuda cada história muitíssimo, né? Então, você faz as pessoas viajarem. Então, cada história é uma viagem. Então, não é uma viagem que você fica lá acompanhando aquele personagem. Não, são histórias completas. Então, cada história é uma história completa e a gente faz em cada história uma viagem, né? Então, aí começa assim, esse meu trabalho de contar histórias. O primeiro espetáculo, para você ter uma ideia, eu ensaiei durante 6 meses, né, com a Anícia Grillo, que é uma grande contadora de histórias e é terapeuta e é professora. Então, foi assim, um trabalho também assim, interno, né? Todas as histórias, na verdade, são um trabalho interno, né? Mas foi um trabalho assim, muito, muito grande de autodesenvolvimento, né? De buscar as histórias dentro de mim para poder passar, a cada vez que eu passasse a história, ela também seria uma arte-terapia para quem assistisse, entendeu? Aí eu fiz o primeiro espetáculo, que foi em 96, o Boca a Boca, o primeiro, Boca a Boca, a antiga arte de contar histórias. Uhum. E aí eu achava que eu tinha feito aquilo, e falei, bom, agora não sei o que vai acontecer, né? Mas quando eu fiz aquele, falei, agora eu vou fazer um para criança, porque esse era para adulto, entendeu? Agora eu vou fazer um para criança. Aí agora eu vou fazer um de contos africanos. Aí agora eu vou fazer o Boca a Boca 2, porque eu tinha tantas lindas histórias para adulto, eu falei, adulto está muito precisado de ouvir história, entendeu? Aí eu fiz um Boca a Boca 2. E aí, enfim, foram 7 espetáculos, entendeu? E estou já agora programada para mais um para criança. Olha só que extraordinário, né? Eu vou aqui engatar, então, a pergunta de Ubatuba, da Violeta, né? Como é que você escolhe esses repertórios? Porque você tem esse conjunto de espetáculos, né? 7 espetáculos e mais uns. Como é que rola? Quando você falou agora que você vai procurar as histórias dentro de você, quer dizer, histórias são curativas e a gente já está cansado de saber, né? Há 23 anos, a gente, até com pesquisas, a gente vem desenvolvendo isso, mas como é que você capta essas histórias? Até para os nossos voluntários é muito importante isso, eles ouvirem. Com certeza. Bom, nós somos uma geração que vai buscar nos livros, né? Porque nós não somos, assim, do tempo mais antigo, onde se ia pesquisar, Câmara Cascudo e outros grandes, né, que foram atrás das histórias. A gente já tem isso já mais caminhado, mas o que não impede que, de repente, as histórias se cheguem da forma mais mágica possível, né? Então, por exemplo, eu tenho não só eu busco nos livros e com contadores de histórias, por exemplo, eu conto uma história portuguesa que me foi passado por um contador de histórias português que eu conheci quando eu fui fazer o Boca a Boca, o primeiro, né? Aí eu falei, gente, mas essa história... E aí ela fez parte do segundo espetáculo. E acabou fazendo parte do Contos da Terra dos Mil Povos também, porque é uma história portuguesa maravilhosa, entendeu? E é engraçada, e tem um final surpreendente, né? Então, ou seja, a gente vai recebendo as histórias de muitas maneiras. Por exemplo, vocês verem como a gente tem que estar atento, contador de histórias tem que estar atento à história, entendeu? É o primeiro conselho que eu dou para contador de histórias. Você vai lendo e você fica atento. Então, eu fui num sebo, por exemplo, em Manaus, ali um sebo justamente ao lado do Teatro Amazonas. Quem for lá vai ver que existe um sebo, um jornaleiro e tal, e um sebo. E eu falei, você não tem aí histórias de contos amazônicos, né? Contos aqui da região norte e tal. E o cara falou, tenho sim. E aí ele foi pegar o livro caiu na minha mão, aberto. Não, aberto na história que abriu o espetáculo, que eu estava procurando eu estava fazendo um espetáculo de histórias de medo, né? Então, só que não é para dar medo nas crianças, ao contrário, né? Porque tem muita coisa que dá medo nas crianças, então é para trabalhar o medo nas crianças, né? E aí tinha uma história da serpente e do sapo, entendeu? Que eles diziam, a serpente brigava com o sapo para dizer que o que mata as pessoas é o medo, não é o veneno,
Entendeu? Então, ela faz uma experiência com o sapo, que diz, quando ela morde, mas o sapo aparecia, a pessoa achava que era o sapo que tinha mordido e não morria. Mas quando o sapo mordia e, de repente, a serpente aparecia, aí a pessoa, eu vou morrer, e morria, entendeu? Mesmo. Então, ou seja, uma história bárbara, né? Então, eu já abri o espetáculo com essa história, mas essa história me caiu assim, exatamente como eu estou contando, entendeu? E assim, eu agradeço a Deus, eu fico feliz, entendeu? Então, eu penso que a gente tem que ter uma intenção, como diz o sufismo, né? Uma intenção correta. Eu estou buscando as histórias, então estou buscando, dou o sinal que eu estou buscando, estou pesquisando, estou indo atrás. Aí, por exemplo, a história que foi para o Boca a Boca 2, né, é uma da Clarissa Pinkola Estes, que é trazida pela Clarissa Pinkola Estes, que eu já recomendo tudo dela, especialmente o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Então, ali eu conto, naquele livro, no primeiro espetáculo, eu conto o Urso da Meia-Lua. Aí eu estava estudando, pensando em contar a Mulher Esqueleto, né, no livro. Mas estava meio na dúvida. Aí me aconteceu um desastre horrível. Eu estava na praia de Itacoatiara. Ele vai vendo as coisas que acontecem com o contador de história. Com a história, né? Com a história, entendeu? Aí eu estava com o meu primeiro namorado que eu tinha reencontrado, que ele é de São Paulo, estava no Rio, e aí a gente começou a se encontrar, começamos a namorar, a terceira semana que ele ia me visitar, e eu levei para passear nessa praia que chama-se Itacoatiara, no Rio de Janeiro, não sei se você conhece, que tem uma grande pedra e tal, quem é do Rio conhece mais. Aí e ficamos lá, uma praia linda, um dia maravilhoso, passaram uns tubarões por ali, assim, a gente, o mar estava muito bravo, o guarda-vida avisando, não chega perto, a gente também avisando as pessoas para não chegar perto e tal, mas nisso a gente, terminou, fizemos um lanche, fomos embora, eu fui fazer uma foto dele, aquela coisa bem turista, né, bate aquela água assim, você bate a foto, né, aí quando ele foi fazer a minha foto, eu fui indo na posição assim, eu me desequilibrei, caí para trás, bati, quiquei na pedra assim, e quando eu fui pegar um limbo, e meu, socorro, e aquele limbo, aí eu fiquei feito um tobogã, assim, de sentada na pedra e de frente para aquele mar e tchac, caí dentro do mar. Entendeu? E eu falei, meu Deus do céu, eu não posso morrer agora, mas eu não posso morrer agora mesmo, entendeu? Deus, eu não posso morrer agora. Meu anjo da guarda, todos os seres que me protegem, os protetores dos contadores de histórias. Sim, Deus, eu sou uma contadora de histórias e eu não posso morrer agora. Aí eu ouvi. Até porque eu preciso contar essa história. Não está entendendo. Aí eu ouvi aqui do meu lado assim: olha e respira, bem calma, assim como eu estou falando. Presta atenção, respiração. Aí isso é uma coisa mole, a gente tem tanta experiência de respirar, né? Enche o corpo de ar, enche o corpo de ar e boia, respira, presta atenção na respiração, ali para cima, um sol maravilhoso, passaram umas gaivotas, eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Aí, de repente, comecei a engolir um pouco de água do mar, falei, meu Deus, estou indo para as pedras, né? Eu não sabia onde eu estava. Né? Aí eu falei, não. Aí eu olhei, fiz assim, aí aquela pedra longe, aquelas pessoinhas, eu estava longe pra caramba, aquelas pessoinhas tudo pequenininhas assim, né? E eu falei, não, será que eu estou perto dos tubarões? Não morri afogada, não vou morrer de tubarão. Boia, respira. Aí passou um tempo que parecia uns 2 anos, assim, né, claro, né? Mas foi logo, veio um salva-vidas, depois veio outro, me botaram uma prancha, me levaram para longe, aí vamos embora que está muito bravo o mar, vamos para mais profundo, aí chamou o helicóptero, vem o helicóptero, e cai um outro cara aqui, aí um mais assim, mais adulto, mais maduros, outros eram tudo garotos, assim, né? E aí, olha, a senhora fecha as pernas e fecha os braços, vou jogar a senhora na cesta e tal, para lá, e lá fui eu na cestinha com um rapaz de cada lado, me deixaram na praia, aí quando eu fui rezando até lá, quando eu cheguei na praia, eu não tinha força nem para levantar, e eu entendi por que ia um cara de um lado, outro de outro, me levaram, a praia toda cheia, né, aquele vexame. Aí eu ia dizendo, eu estou bem, estou ótima, está tudo bem. Só assim, ralei o braço, o joelho, o pé, assim, nada, entendeu? Aí aí comecei a sentir muito frio, aí o salva-vidas falou, estava muito frio. Eu falei, estava.
Aí ele explicou que quando a gente está num perigo assim iminente, né, o cérebro paralisa. Então, para mim, a água estava morna, estava boa, entendeu? Mas não, na verdade, eu tinha passado muito frio, e aí fiquei roxa de frio, e aquela maresia, não tinha força para nada. Aí uma moça falou para mim, nossa, você é atleta, né? Eu falei, meu bem, eu sou atleta de Deus, porque eu só boiei e rezei, não fiz nada, entendeu? Bom, aí quando eu saí daí, Valdir, quando eu saí daí, falei, vou contar a Mulher Esqueleto, porque a Mulher Esqueleto é uma história, não sei se você conhece, que é uma história que a mulher é jogada ao mar, tem lá uma briga com o pai, e o pai joga ela no mar. E aí, ela no mar, ela vai se transformando num esqueleto, e ela fica lá, jogando de um lado para o outro, até que um pescador pesca ela. E ele leva ela para casa. E ele fica encafifado com aquele esqueleto ali, e aí ele começa a se encantar com aquele esqueleto, ele começa então, através do amor, ele começa a bater o tambor para ela, como diz na história, né? E aí, através do canto dele e do amor que ele vai criando, porque ele era muito sozinho, entendeu? E aí ela vai se reconstruindo, então, através do amor. Então, eu falei, vou contar essa história. Depois eu falei, Deus, não me manda mais coisa tão complicada para eu decidir que história que eu vou contar. Tá bem, tá bem. Então, ou seja, eu estou só contando isso para dizer que as histórias nos chegam de muitas maneiras, mas eu estava buscando histórias, né? Eu não estava assim, né? Assim, distraída, sem fazer nada. Eu estava buscando histórias e aí me veio essa que eu já estava trabalhando, falei, era perfeito, entendeu? Ela caiu como uma luva no espetáculo. Então, assim, veio de muitas maneiras, mas, em geral, né, quer dizer, a nossa busca é através dos livros, porque nós não somos da tradição oral, a gente já está um pouco mais caminhado, né? A gente está vivendo um momento basicamente de recolhimento. Essa pergunta é da Regina Porto, do Rio de Janeiro. Né? Nesse momento, né, de recolhimento social, que a gente já está indo para 140 dias, né, como você vê o resgate da oralidade como importante fio condutor do texto, né, já que você falou que é o livro, a grande maioria das nossas... como é que a gente, de fato, instiga, né? A gente viu parte disso com você agora, nessa imaginação através do contador de história. Então, no fundo, a gente quer entender um pouquinho desse fio condutor, né? Do ler e depois passar essa bola para frente com propriedade, com verdade. Uhum. O que eu acho? Que a gente tem que, primeiro, buscar ler mais, né? E diversificar, assim, buscar... Eu sou uma contadora de contos tradicionais. Eu vou até, se Deus quiser, porque eu fiz um projeto agora para a Petrobras, para criança, né, pequena, e onde eu vou utilizar 2 livros de autores nacionais. Um é a Norma Bloom, minha amiga atriz maravilhosa. Maravilhosa. E um outro autor novo, né? Então, ou seja, e também vou botar uma do Christian Andersen. Então, assim, quer dizer, na verdade, a gente tem que buscar ler das formas mais diferentes, e ler os contos tradicionais das tradições antigas, né? Então, eu gosto muito do sufismo, do zen budismo, né? As histórias orientais, as histórias árabes. Então, ou seja, a gente tem que buscar na sabedoria antiga as histórias. E, claro, e também a gente ir atrás, que tem muita gente nova fazendo coisa boa hoje, que já também caminhou muito. Por exemplo, tem uma história da Marina Colasanti, A Moça do Céu, que é uma história, para mim, assim, um conto tradicional. Eu falei para ela, você, né, introjetou, assim, recebeu um conto tradicional, porque tem toda a estrutura de conto tradicional, né? Então, agora, o que eu vou fazer agora, uma propaganda de mim mesma, mas é que tem a ver o que eu estou falando. Por quê? Para você contar bem uma história, você tem que estudá-la muito, você tem que saber muito aquela história. Então, eu faço curso de contação de histórias há muitos anos, que é um método que eu aprendi com a Anícia Grillo, que é grande mestra contadora de histórias, e claro que a gente vai anexando coisas da gente à medida que a gente vai caminhando, mas o método, a essência do método é dela, e é onde eu passo esse estudo de como contar bem uma história, como abordar um texto, como abordar uma história, entendeu? E o que eu fiz? Eu contei toda a vida presencial, né? Eu fiz 10 anos na Cal, né? O ano passado eu ainda fiz, só não fiz este ano, né?
mas o ano passado eu estou morando em São Paulo, eu morava sempre 40 anos no Rio, né? Mas o ano passado vim para cá, então o ano passado eu ainda voltei para cá para fazer, e eu faço sempre de janeiro, nas férias, para fazer o curso, e esse ano só que eu não fiz. Mas agora eu estou fazendo online. Entendeu? Eu estou experimentando, então já estou com o primeiro grupo, vou iniciar agora um outro dia 8 de agosto. Então, a minha proposta é, se você tem interesse mesmo em contar bem uma história, faz essa experiência que a gente está fazendo um curso bem barato, um curso bem acessível, entendeu? De modo que a gente possa estudar juntos, porque, assim, é bacana ter um grupo, sabe? Eu estudo sozinho também, mas é bacana ter um grupo, porque as histórias, elas permitem muita discussão, então a experiência de um de outro, então vai passando e vai anexando, é muito bacana. Então eu vou começar o meu primeiro curso dia 8 de agosto. Então, se ela estiver interessada, pode escrever para nós. Informações sobre o curso, qual que é a sua ponte? Então, eu tenho 2 e-mails, tá? Uhum. Que é do meu site, que é bem fácil, né? Que é o meu site priscilacamago.com.br. O e-mail de lá também é fácil, que é priscilacamago@priscilacamago.com.br, bem fácil. E o outro meu e-mail pessoal que eu uso mais, que é do Gmail, que é priscilacamago138, que é um número também mágico, 138@gmail.com. Maravilha. Mas indo pelo site, você já chega. Perfeito. Tá? E se você quiser saber mais informação também sobre a Vive e Deixe Viver, todos os projetos que a gente está colocando, hoje a Priscila está sendo a contadora de história do Viva Personas, né? Agradeço imensamente. Aqui no nosso QR Code, aqui desse lado, vocês vão encontrar informações legais, seja da Viva, seja do Biblioteca Viva. E nós estamos já planejando uma coisa muito bacana para outubro, o nosso fórum de humanização, onde nós vamos discutir coisas importantíssimas sobre boas práticas da saúde e da educação, e também teremos a 13ª edição do workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Então, agora, já que a gente está falando de histórias terapêuticas, como é que é essa magia, né, desse encontro, né? Você teve um acidente, qual foi a superação, né, nesse momento? Essa pergunta está sendo feita, você já fez a introdução no seu texto, mas da Esther e da Luísa lá de Marília, né? Quer dizer, você teve um momento hospitalizado, como é que é isso, né? Como é que foi para você? Então, no primeiro acidente, esse outro aí foi mais light, embora não tão light, porque o Mário podia ter morrido, né? Por isso eu não morri. Se eu nadasse, eu nado mal pra caramba, né? Mas, enfim, o primeiro acidente foi grave, eu bati a barriga e bati a testa, e eu tive a experiência que eu tive foi me ver morta. O carro não tivesse capota e eu me vi morta. E quando eu então tive a experiência de a minha vida passar e tal, e aí a mesma voz, que eu acho que é a mesma voz, né, me disse, viu o que você fez com sua vida? Você morreu. Aí eu pensei, mas se eu morri, como é que eu estou pensando? Né? E aí, quando eu disse isso, eu voltei para o carro. E aí, sim, eu tive dor e tudo, eu fui para o hospital. Então, eu rompi o fígado em 3 lugares diferentes. Então, eu tive uma hemorragia interna gravíssima, né? Fui operada, fiquei 3 dias meio desacordada. Então, quando eu acordei, eu pensei, o que foi isso que me aconteceu? Eu não mereço isso. Por que me aconteceu isso? Entendeu? Então, eu fiquei muito transtornada nos primeiros momentos, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu tenho tendência à cura, eu tenho tendência a ficar bem, né? Então, eu comecei a ler os livros da Shirley MacLaine, né? Pela coisa de ser atriz, e porque eu sabia que eram livros espirituais, que passavam, né, a experiência que ela tinha passado, e aí eu vi que ela tinha tido uma experiência de saída do corpo e tal, só que consciente, não como eu, que foi no supetão, né? Uhum. E, então, quer dizer, isto começou a me levar para buscar que havia me acontecido uma coisa muito diferente. Então, minha superação foi, na verdade, espiritual, porque se fosse física, eu ficaria arrasada.
né? Porque eu fiquei com uma cicatriz na barriga, eu pensei, meu Deus, uma cicatriz na barriga, ai, uma atriz com uma cicatriz na barriga. E depois eu pensei, gente, que chance tem isso? Entendeu? Sabe? E no começo eu achava que quando eu ia à praia, todo mundo olhava minha cicatriz. E agora eu vou à praia e eu acho que ninguém olha, ninguém nem percebe, porque no começo eu achava que aquilo era importante, entendeu? E agora não, há muitos anos, isso foi em 87, entendeu? Eu já não acho isso nada importante. Então, na verdade, para mim, a superação veio a partir de eu buscar o que é que tinha me acontecido e começar a compreender. Então, foi uma busca muito mais espiritual. E, para mim, tem a ver com as histórias. Eu encontrei também um radiestesista, um homem sábio, né, que também me abriu muitos horizontes, me mostrou muitas coisas. Né? Então, isso me ajudou muito a entrar, a fazer parte de um mundo que eu não compreendia. Por exemplo, eu como atriz, eu achava que eu não tinha preconceito, que eu era uma pessoa liberada, uma pessoa que tinha uma visão de mundo muito grande, mas quando me aconteceu isso, eu percebi que tudo aquilo que eu conhecia era uma pequenina parte do mundo que eu estava vendo, entendeu, Valdir? Era assim, como que eu comecei a ver que havia muitas outras coisas no mundo que eu não tinha a menor ideia, entendeu? Então, a partir daí você começa a ver que há outros, tanto que eu digo assim, é o conhecimento, é a busca, entendeu? É interessantíssima essa sua colocação, porque eu passei por um processo, há 5 anos atrás, bastante delicado e é tão interessante, né? A gente falou de medo, quando o medo chega, e quando você enfrenta o medo, né? E essas descobertas que a gente vai fazendo, de fato, para entender também qual é o motivo da nossa estadia, né? nesse corpo. A sua fala agora respondeu a pergunta da Leda, lá de Brasília, né? Que é muito isso, né? O quanto a gente, nesses momentos de procurar histórias, de viver histórias, a gente acaba abrindo um pouco a porta do nosso inconsciente, né? Eu quero a Ana Inês, de Recife, ela está fazendo uma pergunta bastante interessante para nós, que muitas vezes, né, quando nós formamos os voluntários, muitos deles vêm assim, como é que eu conto história? É com livro? Quer dizer, quer ser contador de história, a gente entendeu, né? Mas é com um livro? Eu posso contar sem um livro? Eu posso criar história? Então, eu sempre falo, você pode tudo. Mas nós somos uma organização que provoca a leitura e a promoção do livro. O livro sempre vai ser nosso eixo, seja o de papel, seja o digital, né? Mas, em alguns momentos, a gente precisa encontrar um personagem dentro para que aquela história, ou viver aquele personagem, né? Então, a Inês, ela quer saber, assim, quais são os aspectos fundamentais na construção do personagem, né? Como é que que dicas você daria para os contadores de história na construção, não só do seu contador de história, que existe uma diferença muito grande quando a gente fala, né, nós temos um desembargador que conta a história. Então, o desembargador era uma coisa muito pomposa, mas, de repente, ele virou o personagem Totó, né? O desembargador que virou Totó, que contava a história para as crianças no Emílio Ribas, né? Então, assim, como é que a gente trabalha essa coisa de viver aquele personagem para contar bem a história, ou criar um personagem para poder fazer isso com mais tranquilidade, né? Bom, não tem fórmula nenhuma, né? Eu acho que a gente pode tudo, como você falou. Você quer contar história, você pode tudo. Inclusive, contar histórias não é uma função de ator. Você sendo ator, último que você é ator, né? Então você já domina palco, você domina os seus gestos, você tem sabe falar, então você tem alguns atributos, algumas qualidades já que você tem. Mas nem sempre o ator conta bem uma história. Eu acho, muitas vezes, né, um super ator e tal, mas ele vai contar daquele jeito assim, que você já sabe como é que ele fala. Às vezes eu gosto até de trabalhar mais com não atores, né, com pessoas que têm vontade, mas que não são atores. Porque para você ser um bom contador de histórias, você não precisa ser ator. Então, o que eu acho aí? A pessoa querendo. Então, a primeira coisa, ela tem que estudar muito história. Ela tem que estudar muito. Mesmo que você vá ler, então, no foco, né, de vocês. A pessoa ela pode pegar um livro
e ler a história. Mas ela não vai ler a história como quem lê pela primeira vez. Ela vai ter que estudar muito aquela história, mesmo ela querendo fazer a promoção daquele livro, indicar para as crianças e tal, né? Ela vai ter que saber muito bem aquela história. Então, a primeira coisa é estudar. Aí, como começa a contar uma história? Sempre é a coisa mais difícil. Como é que eu começo a contar a história, né? Então, você pode... Eu me lembro, assim, tem aí no Cersei, uma grande contadora de histórias africana, minha amiga. Então, ela fazia umas coisas que eu acabei usando de uma outra forma. Ela começava a contar a história, então ela ia para o lugar que ela ia contar a história. Então, deram a ela um bombom. Aí ela entrou e falou assim, então me deram um bombom quando eu vim aqui. E aí então eu comecei a comer esse bombom e comecei a pensar, entendeu? Ela usava qualquer coisa que acontecesse na vida dela, ela utilizava como um pretexto para ela iniciar a conversa, entendeu? Ela ia envolver as pessoas, ia falando uma qualquer coisa, né? Então, gente, eu estou aqui, nossa, olha, você me deu aqui esse esparadrapo, engraçado, esse esparadrapo me lembrou uma história incrível, entendeu? Assim, do nada, ela ia tirando, né? Como começar uma história. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Depois, há muitas maneiras, por exemplo, tem uma história que eu conto, que é assim, era uma vez... no país do lugar nenhum, num tempo que não era tempo. Entendeu? Quer dizer, então, num tempo que não era tempo, num país do lugar nenhum. Pronto, o que é isso? Né? Pá, já te desconcerta. Por quê? Eu falei uma coisa importante agora. Porque a gente tem que desconcertar a pessoa. Você tem que fazer algum jeito. Por exemplo, quando eu faço o meu curso, né? Eu faço rituais, eu toco tambor, entendeu? Eu faço uma porção de coisas, ou eu faço uma viagem mental, para as pessoas se harmonizarem e começarem o trabalho, porque cada um vai chegando com uma cabeça de um lugar, entendeu? Então é complexo. Quando você vai contar a história, é a mesma coisa. Como é que você começa? Entendeu? Quando você já tem um espetáculo, que já tem música, que já tem um esquema, é mais fácil, entendeu? Mas você chegar assim na cara dura, vou contar uma história. Então, e aí você escuta da criança, eu não quero, tia. Eu não quero. Né? Mas então, né? Então, sabe que eu estava vindo para cá? Então, entendeu? Aí você tem que, ter presença de espírito, entendeu? Estava vindo para cá e, nossa, menino, você sabe que eu encontrei um pipoqueiro aqui na porta e que ele me ofereceu um saco de pipoca, mas você sabe que eu vim comendo, chegou aqui, eu ia dar para você, mas acabou tudo, entendeu? Mas, olha, a próxima vez que eu vier, eu prometo que eu trago para você um pacote de pipoca. Mas você sabe que eu tenho uma linda história para te contar? Olha, mas é uma história, entendeu? Então, ou seja, há muitíssimas milhões de maneiras, até o que você vai inventar. E quanto a você inventar um personagem, também é legal, né? Porque, por exemplo, quando eu conto, eu faço algumas divisões. Eu sou a contadora de histórias e também eu entro um pouco nos personagens, né? Se eu vou contar a história do urso da meia-lua, que tem o urso e tem uma velha feiticeira. Então, eu entro um pouco na velha feiticeira, eu entro um pouco no urso, entendeu? Então, mas eu permaneço a contadora de histórias, entendeu? Então, eu tenho a mulher, né? O urso e a velha. Então, o que é legal do contador de histórias é você poder passear sem interpretar. Não vou interpretar um urso, vou interpretar, não é trabalho de ator. Então, por quê? Vamos falar da coisa mais importante de tudo. Priscila, é tão importante isso que você está falando, porque é tudo aquilo que a gente coloca para os voluntários quando eles vêm ansiosos, né, nessa coisa, como é que eu começo, como é que eu faço, que livro eu levo. Porque, no fundo, é uma descoberta também que a gente está fazendo, né? Só deixa eu fazer uma parte, né? A Priscila não fez o nosso curso, mas a gente não pode oferecer pipoca para criança. Sim! Não, aqui, acabei de inventar agora. Em outro contexto, porque senão alguém já vai falar. Com certeza. Mas é importante. Mas é fascinante isso. Nós temos a indumentária, o avental, e eu sempre digo, né? Quando você bota o avental, o livro já tem que estar lido, você já tem que ter absorvido aquilo, você já tem que ter contado para você, para o espelho, para alguém, né?
isso que você está falando é muito importante, que bom estar registrado para a gente, de fato, difundir entre os nossos voluntários, porque o mágico é você descobrir esse contador de história que existe dentro de você, né? E técnicas são milhares, né? Milhares, milhares. Eu falei isso da pipoca ou da hino que chegou comendo um bombom, porque são infinitas possibilidades. As possibilidades, é isso mesmo. E eu acho que a gente tem aqui uma coisa fundamental, Valdir, que é o ator e o contador de histórias, né? O ator, ele decora o texto, ele, claro, que também vai buscar na sua bagagem emocional, né, as parecências e as diferenças com aquele personagem que ele vai fazer, mas ele tem uma coisa egoísta. Eu estou preocupada com a minha personagem, né? Então, ali eu estou preocupada, porque tudo bem, tem o pai e a mãe, mas eu sou a filha, então como é que é essa filha, como é que ela faz, entendeu? Então, é o trabalho do ator, que tem um componente egoísta mesmo, porque ele precisa trabalhar aquela pessoa, aquele personagem, ele está ganhando para fazer aquilo, né? O contador de histórias, não. O compromisso dele é com a história. O que ele tem que fazer é contar aquela história. Então, como é essa história? Que temas ela tem? Do que ela fala? O que ela conta? Né? Entendeu? Então, quando eu vou contar aquela história, a minha preocupação é com a história. Então, eu fico atrás da história, eu não tenho importância. Né? Quer dizer, a minha importância é mínima, eu só vou, claro, utilizar meus recursos, as minhas possibilidades, para quê? Para contar aquela história. Então, é um trabalho que a gente não vai dizer que a gente não tem ego. Claro, o ego nos ajuda também a impulsionar, mas é um trabalho sem ego, é um trabalho de dedicação, é um trabalho de amor, é um trabalho de entrega, né? Porque você vai e você entrega a história. Né? Então, é muito diferente do trabalho de ator, sabe? Priscila, nós estamos aqui com, deixa eu ver, Brasília, que colocou uma coisa muito interessante, pessoal de Brasília, como encantar uma criança se antes nós não nos encantamos, né? Eu sempre também coloco para o voluntário, né? Porque as pessoas começam e elas acham que a coisa é fácil. Vi uma foto bonita, contador com uma criança na cama, já quero ser contador amanhã. Quer dizer, se eu não estou encantado, nem com a história, nem com a causa, né, é uma forma de procura, né, que as pessoas têm. Quer dizer, onde é que brilha quando você falou assim, eu estou doando a história, né? Que poder é esse, na sua opinião, né? Eu acho que é amor mesmo, é poder de doação, é poder de cura através da palavra. Eu lembro que eu ia ser médica, mas quando eu vi a minha avó sofrer um acidente, abrir a cabeça, um monte de sangue, eu falei, não quero esse negócio, né? Então, quando me veio a possibilidade de contar a história, eu falei, não, a cura vai ser através da palavra, né? Então, para mim, as histórias, elas têm esse componente de cura, porque a gente vai trabalhar com o inconsciente das pessoas. O contador de histórias, ele tem que saber bem aquela história, porque ele vai envolver uma criança, um adolescente, um adulto, vai envolver a pessoa e vai levá-la por os caminhos que a gente não sabe. Quando eu digo para você que é doação, porque é doação mesmo. Você até tem uma compreensão da história. Por exemplo, no sufismo dizem que existem 8 níveis de compreensão de uma história. Compreensão da história. Então, quer dizer, você sabe vários níveis, você estudou pra caramba e tudo e tal, mas há níveis que você não compreende. Então, por quê? São níveis espirituais, são níveis, sabe, assim, extrasensoriais, né? Que você vai oferecer para aquela pessoa e ela vai ficar com aquilo e aquilo vai trabalhar dentro dela. E um dia ela vai se lembrar daquela história. Quantas vezes já me aconteceu eu lembrar, num momento de dificuldade, lembrar daquela história? O duro só é a gente, às vezes, fazer o que a história sugeriu, né? Porque a gente, às vezes, é meio burro emocionalmente, mas a gente está todo mundo na luta. Então, eu penso que as histórias, elas fazem isso, elas vão mexer com o inconsciente das pessoas. Então, a entrega é essa, você trabalha, você faz o melhor possível e você entrega, porque elas vão fazer o trabalho delas. Mas não tem a coisa do Oriente, que dizem que o Al-Mehab, o grande contador de histórias, né? Entendeu? Então, o que eles... Não, aliás, não, perdão, isso já era outra coisa, mas eu vou falar de mais para trás, que o contador de histórias, ele começou como? Né?
eu acho que quando o homem se reunia em torno da fogueira para passar conhecimento. Uhum. Então, quer dizer, o conhecimento era passado assim, de boca em boca. E o ser humano é oral, né? Exatamente. Desenhos primeiro, mas toda a complexidade está na própria oralidade, né? Claro, e no tempo que não havia escrita, não havia médico, não havia psicólogo, claro, muito antes, né? Então quem é que curavam? Eram os sábios, eram os pajé, quer dizer, eram os mestres que curavam. E, às vezes, a cura era uma história. Né? O cara chegava lá e ele contava uma história para a pessoa. Né? Então, eu acho que as histórias, elas vêm, assim, elas trazem esse conhecimento antigo, né? Esse conhecimento que, e mesmo muita gente sabida e com consciência hoje está escrevendo histórias boas, não todos, né? Mas há muita gente escrevendo histórias boas com intenção, né, de conectar a criança, de conectar o jovem, de passar coisas que possam harmonizar, fazer bem e dar uma possibilidade de insight. Porque às vezes a pessoa está perdida e ouve uma história e aquilo desperta. A gente escuta muitas vezes a gente está contando a história para a criança e, de repente, a mãe fala, nossa, essa história foi tão boa para mim. Quer dizer, a atenção está lá, né? De repente, a criança lidou com entretenimento, mas a mãe, em algum momento, isso a tocou, né? Isso também a gente... Maravilhoso. Que serviu para a mãe e para o filho. Exatamente. Né? E a gente está fazendo um trabalho agora com os bebês, né? Porque muitas mães, elas... quando a gente oferece a história para um bebê, assim, ele não sabe, ele não tem... Então, a gente percebe que falta informação, né? Nessa formação da primeira infância. A Cláudia Guimarães fez uma de Salvador, com o pessoal de Salvador, a Lloyd, o Edivaldo. Uma pergunta... Ela fez uma pergunta, mas eu vou ter que mexer um pouquinho, porque no contexto você já respondeu. Mas entre os personagens que você viveu na televisão, qual foi aquele ou aqueles que te deu mais liberdade de ser uma contadora de histórias? Ou aquele que você, de fato, percebeu que você pôde passar uma mensagem legal para a sociedade, né? Tem tanta gente que assiste, né, televisão. Olha, na verdade, teve uma possibilidade, mas por quê? Já foi bem para cá, quando eu já era contadora de histórias, e que foi, assim, um arranjo, uma coisa que eu inventei, que foi no Sangue Bom, a novela que eu fiz da Maria Adelaide Amaral, que é minha amiga. É uma querida. É uma delícia. Eu falei, posso contar uma história aqui? Ela falou, pode. Aí eu tratei com o diretor e eu levei uma história com bonecos do História da Mãe África, então eu levei a serpente, levei a raposa, e eu fiz essa história no ar, entendeu? Porque lá havia uma creche, e aí a minha personagem ia fazer um trabalho solidário na creche, entendeu? Aí eu falei, eu posso contar a história, entendeu? Aí eu tive essa possibilidade de contar a história, e aí foi legal, sabe? Vou contar aí um segredo que ninguém viu. E quando eu contei a história no ensaio, toda a técnica ficou no maior silêncio. Olha só. Porque as pessoas não estão acostumadas, entendeu? Imagine na novela, o Sangue Bom era das 7, né? Novela das 7. Entendeu? Então, aí você parar para contar a história. Entendeu? As pessoas é tudo muito rápido, é tudo pum, vamos lá, corta, né? De repente eu paro, toda uma história, e as crianças tudo assim, e aí eu percebi que assim, ó, a técnica toda estava assim, toda meio encantada, e aí vieram falar comigo e tal. Então foi muito legal. Então foi a única possibilidade. Na televisão, a menos que pinte um personagem, não tem essa possibilidade. Você está lá focado em fazer a sua personagem. Tá? E qual foi o personagem que você, de fato, falou, esse fez a diferença na minha carreira? Bom, o primeiro é sempre inesquecível, né? Eu fiz um primeiro muito legal, que foi a Ciranda de Pedra, que foi uma novela extraordinária da Lígia Fagundes Telles, né? Onde eu fiz uma personagem, eu achava a personagem melhor da novela
era a Otávia, que eu fazia, que era uma menina dúbia, né? Ela era má, depois ela ficou boa, e depois ela ajudava, e depois ela fazia o que dava na telha, ela era muito livre. Ela, imagina, em 50 ela tinha 2 namorados, entendeu? Um pobre, que era o chofer, entendeu? E o outro rico, né? Porque a família dela era rica. Então, era uma personagem, assim, realmente, assim, transformadora e, assim, muito querida. Até hoje as pessoas me falam desse personagem, entendeu? Então, era uma novela que foi muito amada por todos. Então, para mim, essa foi muito especial. E aí eu cito essa do Sangue Bom, que o personagem não era assim muito importante na trama, da secretária do Marco Rica, mas ela teve algumas possibilidades assim, de fazer algumas coisinhas. Então, foi bacana. Muito bom. Eu quero que você fale agora, né, do espetáculo que vira livro. Como que é essa experiência? Como foi essa experiência, né? Pois então, aí Caldeirão de Histórias, ele foi meu primeiro espetáculo para criança, né, que foi uma produção do CCBB, do Rio de Janeiro, e foi um espetáculo que foi maravilhoso. Eu tenho uma ideia, a gente fez, por exemplo, era numa sala, que eles, hoje está tudo já muito diferente, mas foi em 2000, né? Então, a gente fez uma sala. E aí resolvemos, o Chico Espinosa, que é o meu cenógrafo, fez figurino de todos os espetáculos, que é meu amigo do coração, e a gente tem uma parceria maravilhosa. Então, ele falou, Priscila, eu falei, vou chamar umas crianças para pintar essas paredes. Eu vou contar a história para eles e eles vão pintar as paredes. Você acha? Boa ideia. O Chiquinho falou, não, mas vamos chamar crianças especiais, literalmente especiais. A gente foi, então, para uma escola que eu tinha contado história para eles, que eram crianças com problemas, crianças com vários tipos de atrasos e tudo mais, e até crianças surdas e tudo, né? Então, nós chamamos essas crianças, que eu já havia ido lá contar um outro espetáculo para eles, e aí chamamos, eu contei, e eles pintaram as paredes. Então, e aí o Chiquinho só foi retocando o que as crianças fizeram, entendeu? Então, foi assim uma super experiência. Então, esse espetáculo, que foi o Caldeirão de Histórias, ele tinha assim muita energia, foi feito realmente assim com todo o coração, que era o primeiro, porque a direção da Cacá Morté, que é especialista em trabalho com criança, né, que é a herdeira da Maria Clara Machado, agora, né, atual, há muitos anos diretora do Tablado, importantíssimo de teatro também no Rio. E aí nós fizemos essa temporada e eu saí pelo mundo fazendo Caldeirão de Histórias, né? Toda vez que eu botava em cartaz, ele sempre era indicado como um dos melhores espetáculos e tudo mais. E aí a editora Rocco nos chamou para colocar em livro. Né? Eu estava chamando vários espetáculos, assim, sabe, de contadores de histórias. E aí nos chamou, e aí foi muito bacana, porque as histórias, elas são contos tradicionais, mas são histórias que eu adaptei também, né? Claro, para o meu jeito de falar, para um jeito mais coloquial e tal. E aí acabou virando esse livro, que é belíssimo, mas, infelizmente, por enquanto, ele está esgotado. Vamos ver aí se alguém se anima. Eu estou querendo arranjar uma outra editora aí para eu fazer, dar uma renovada, né, nesse livro, porque ele é muito lindo, é muito bacana. Que bom, eu fico tão feliz, né, de ver você produzindo tanta coisa, né, dentro das artes, né? Como é que você vê a cultura no nosso país hoje? Ai, bom, como é que eu vou falar? Com pandemia ou sem pandemia? No fundo, um pouco de cada, né? Eu acho que, olha, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, a gente tem que não parar. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer meu curso online. O primeiro eu estou fazendo com um grupo, que, aliás, é até bem bacana, é um grupo espírita, e que eu estou dirigindo a peça com ele, a peça que conta a história da Casa do Caminho. Agora, como é que a gente vai fazer? Parou tudo, parou o ensaio, parou tudo. Era para ter estreado agora em março, talvez em junho, entendeu? Não estreou, né? Então, paralisou. Então, a gente foi estudar. Fomos estudar, eu propus o meu curso, eles estão fazendo o meu curso e tal, e comecei, então, a fazer o curso agora também publicamente, tudo mais, oferecendo às pessoas. O que eu penso? Estou inscrita pela Petrobras para fazer um espetáculo no ano que vem,
Já me inscrevi em várias coisas, tudo para o ano que vem. Algumas ainda eram para este ano, que eu imagino que vão passar tudo para o ano que vem. Então, acho que a gente tem que ter fé que as coisas vão melhorar, entendeu? E vão, porque isto também passará. Entre no meu site, né? E vocês vão lá. Por favor. No meu canal, aliás, eu não falei, tem um canal no YouTube, né? Que eu tinha um canal assim, tudo produzido e tal, mas aí depois eu comecei a fazer algumas histórias, eu fiz essa, no dia do contador de histórias, né, 20 de agosto, eu fiz Isto Também Passará, né, que ele já estava na pandemia, né, e aí eu comecei a resgatar as minhas histórias. Eu já estou na 5ª semana, toda quinta-feira eu posto uma nova história. Tá? Então, é outra coisa que eu estou fazendo também, que é o meu canal. Priscila Camargo Conta, ou Priscila Camargo Conta para crianças, ou conta histórias, de um jeito que você chega lá, entendeu? E assim, então a gente não pode parar, entendeu? Foi isso que eu compreendi. Ou seja, qual é o seu trabalho? É o trabalho com arte? Então, vamos fazer... entendeu? Vamos fazer live, vamos estudar... É uma reinvenção. A gente tem que se reinventar nesse processo. Tem que reinventar. Que era uma coisa já que artista faz sempre, né? Então agora a gente... Mas é exatamente a válvula desse para fazer isso, né? A produção de cultura e arte no nosso país é essa possibilidade da gente encontrar caminhos que nos reinvente, né? Porque senão ficar vendo jornalismo que não. angústia e sofrimento, né? Eu faço meditação. E, de fato, a gente não consegue se desconectar dessa coisa, mas precisamos, né? Porque, no fundo... Olha, eu aconselho a não ver jornal, entendeu? Eu aconselho a não ver jornal, porque a gente já sabe toda a catástrofe sempre vai chegar para a gente, né? Então, não precisa ver jornal, entendeu? Vamos ler, né? Vamos procurar coisas que expandam a consciência, que expandam a alma, que faça bem para o coração, para a alma, entendeu? Porque é a possibilidade de você ter um insight, de você ter uma luz e poder fazer alguma coisa. Porque, além disso, a gente ainda tem que ganhar dinheiro com a arte. Né? Porque também, exclusive, né? A gente tem que encontrar uma forma de ganhar dinheiro, de também aos poucos, porque está todo mundo duro, todo mundo com medo. Então, vamos espantar o medo, né? Vamos espantar o medo, vamos trabalhar, vamos investir em nós mesmos, né? Investir na gente, no nosso conhecimento, no nosso aperfeiçoamento, entendeu? E vamos começar a fazer. Não pode parar. Eu acho assim, que você não pode parar. Entendeu? Então, vamos seguir. Agora, o importante, pode você falar isso, porque está todo mundo também fazendo qualquer coisa. Não, qualquer coisa, não. Vamos procurar conteúdos, né? Então, quer dizer, eu conto as histórias toda quinta-feira, vocês podem ir lá todos ver lindas histórias. Ou seja, tem que ter conteúdo. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho que querer dizer alguma coisa. Eu vou estar aqui, só que, né? Não vim aqui, Valdir, só porque é para a gente ficar falando abobrinha. Nós viemos aqui porque a gente tem uma intenção de passar uma coisa bacana, de passar uma possibilidade, de dar uma luz para alguém, entendeu? Então, esse é o nosso trabalho, né? O trabalho, eu acho que a arte, ela tem que ter essa função. Eu não acredito na arte pela arte, eu não faço arte pela arte, entendeu? Para mim, a arte tem que ter uma função, e por isso eu virei contadora de histórias. Agora, também eu faço trabalhos como atriz, mas eu sempre procuro também alguma coisa legal, também não quero fazer qualquer coisa. Olha que interessante, né? O Armando Curato está colocando assim: ouvir de uma atriz que o contador de história não precisa ser um ator é importante. De fato, Armando, a gente, quando entra num quarto, o que importa é a história que a gente está levando para aquela criança, né? Esse é o contato, é o brilho nos olhos, é aquilo que é a super empatia. Se ela não quiser, vai ter alguém que queira, né? Acho que esse processo da gente, de fato, se entregar para a história não é só ir lá contar uma história. Eu acho que a gente tem que ter, olha, uma palavra importantíssima aí dentro desse contexto seu, é humildade. Então, muitas vezes eu contava história no INTO, né, nesse hospital de crianças com câncer lá no Rio. Lá no Rio de Janeiro. Então, aí, assim, eu ia sozinha, botava lá minha roupa, entrava, pessoal, chegou a contadora de histórias, tá. Fazia lá uma farra com eles, assim, para dar aquela levantada, né? E aí, um dia, eu fui com o meu músico, eu fui com a roupa do História da Mãe África, que é uma roupa
tem uma cabeça assim, de manjar tudo de búzios, e a roupa vermelha, cheia de coisa vermelha e amarela, é um escândalo. E aí tem umas trancinhas, que eu digo é africana loura, né? Tem todas umas trancinhas assim de cabelo afro, toda loura e tal, né? E aí eu bem para chamar atenção, e aí me pediram para contar para as que estavam na UTI. Não é bem UTI, né? Que estavam assim separados, e havia 10 crianças, assim, tudo nas caminhas, e era uma sala grande. E aí eu entrei, então, eu vou contar para vocês uma história, eu e o músico, e ele se controlando, né, querendo chorar também, que ele era também muito querido, Marcelo Daguerre, menino muito sensível. Então, aí a gente começou a contar, as crianças, tá, vou fazer de costas. Várias de costas, entendeu? Aí tinha umas 3 ou 4 me olhando assim. E aí eu comecei a contar a história, e aí eu olhando para ela, eu olhando para outro, e não dava nem bola, fazia de conta que estava todo mundo me olhando, entendeu? Dali a pouco, a criança... É assim mesmo. Entendeu? Né? Então, quer dizer, é isto, entendeu? Ou seja, a gente conta, mesmo que eles não queiram, porque eles não sabem que é bom, né? Você sabe como é. Então, você vai lá, faz de conta que eles estão te olhando, faz de conta que eles estão adorando. E aí você vai, e bom, e continua. Aí ele olhou para você, você vai, e você olha para ele, e tal. E no fim estavam todos olhando, e foi maravilhoso, foi assim incrível. Depois vieram nos cumprimentar e tal. Então, enfim, eu não pude fazer muitas vezes, mas eu fiz durante um tempo, de vez em quando eu ia lá no INTO, entendeu? E foi muito bacana, foi muito bom. Priscila, eu quero super agradecer, o nosso time está chegando ao fim. A gente vai ter mais encontros, a gente vai... Com certeza. Nós temos alguns sonhos que nós já discutimos, né? Pois é, estamos aqui na torcida. Estamos na torcida, eu acho que abre aí... Vamos torcer para que tudo isso, de fato, que tudo isso passe e que a gente consiga, de fato, produzir cada vez mais arte, cultura, leitura, educação, que é o que esse país precisa, porque sem isso a gente não tem luz no final do túnel, né? Não, a gente tem que esquecer um pouco isso, tem que fazer uma parte, assim, entendeu? Tá aí, tá, ok, tá. Mas o que eu posso fazer? Eu acho que esse é o processo que cada um que está nos assistindo pode fazer. Né? Se cada um, de fato, nós temos 17 metas do milênio para cumprir, imagine o quanto a contação de história não pode provocar, né, a melhoria e a sustentabilidade do nosso país e planeta. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade desse encontro. Eu vi aqui no chat, depois você vai ver, as pessoas estão te elogiando. Obrigada. Entre no site da Priscila, participe das atividades que ela promove. Veja no canal, toda quinta-feira. Toda quinta-feira. No YouTube. No YouTube tem história. E aí, quem quiser fazer o curso, vá lá, se informa. Eu vou até deixar um telefone, que é 21 99915 9666. Quem quiser pode me mandar um WhatsApp para ficar mais fácil, tá bom? É isso aí. Agora nós vamos, como hoje o dia, né, a história do Personas foi com a Priscila, a gente vai encerrar com vocês assistindo o vídeo, a história, A Lenda do Amor. Isso, de autor que é do início do canal. Tá? É uma história que todo mundo gosta, eu espero que vocês também gostem. Maravilha. Rafael? É com você. Tchau, Valdir. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Rafael? Então a gente fala mais, hein? A gente pode falar mais. O que você quer falar agora? Falando. Olá, eu sou a Priscila Camargo, atriz e contadora de histórias. Obrigado, Rafael. Eu estou aqui justamente para te contar uma história, ajudando o trabalho dos contadores de histórias da Viva e Deixe Viver a multiplicar momentos de amor à vida, à saúde e ao conhecimento. E a história que eu trago é milenar, veio da Grécia, contada de boca em boca e por isso chegou até nós.
e ela está no meu espetáculo Boca a Boca, a antiga arte de contar histórias. Você pode conhecer essa e outras histórias no site priscilacamargo.com.br. Agora, se você quiser conhecer mais sobre esse lindo trabalho de amor da Viva e Deixe Viver, entre no site www.vivaedeixeviver.org.br. Um beijo. Até! Olá, eu sou a atriz Priscila Camargo. Você deve me conhecer de televisão, talvez de teatro, ou quem sabe como contadora de histórias. Há muito tempo eu desejava estar aqui contando belas histórias para aquecer o seu coração e a sua alma. As histórias são como uma chave que abrem as portas do subconsciente, trazendo luzes de compreensão e felicidade. Os contos tradicionais, eles são uma riqueza imaterial da humanidade. E quem não gosta de uma boa história, não é mesmo? Eu vou começar com uma antiga lenda sobre o amor. Era uma vez, no princípio dos tempos, quando não havia ainda nem homens nem mulheres, só os sentimentos vagavam pelo planeta. E numa tarde chuvosa, os sentimentos não tinham nada que fazer. O tédio bocejava, a tranquilidade fazia alongamentos. Foi quando a ternura propôs que todos brincassem de esconde-esconde. Todos adoraram. A alegria logo pulou, oba, que maravilha! E a amizade falou, mas que coisa boa, vamos brincar todos juntos. Quer dizer, mas nem todos gostaram, porque o ódio disse, eu não vou, eu não gosto deles. E a verdade disse que também não ia. Pra quê? No final ela sempre acabava aparecendo mesmo. E a soberba disse que imagina, bobagem, brincadeira de criança, é claro, a ideia não tinha sido dela. Mas nisso a loucura pulou e dizendo que queria ser o pegador. E a inveja falou, mas por que ela, hein? Por que sempre ela? Só porque ela é louca? Mas a essa altura a loucura já tinha começado a contagem. 90, 35, 44, 14, 29 e os sentimentos todos começaram a se esconder. Mas o amor não sabia onde esconder-se. Pensou em ficar atrás da roseira, mas achou que logo a loucura o encontraria. Foi quando o amor teve a ideia de se enterrar na terra junto das raízes da roseira, pois foi a conta exata da loucura terminar a contagem. 99, 1, lá vou eu, hein? E mal a loucura abriu os olhos, ela viu um sentimento que não tinha nem saído do lugar. Era a preguiça. Aí bateu um raio que iluminou o céu e ela pôde ver outro sentimento que tentava se esconder, ora atrás de uma árvore, ora atrás da outra. Era a dúvida. Nisso começou a sentir um cheiro horrível, nojento. Ali junto do lixo encontrou a injustiça. Andou mais um pouco e encontrou logo dois. A inveja, bem escondidinha ali, a sombra do sucesso. Andou mais um pouco e encontrou embaixo de uma pedra, um lugar úmido, ali escondidinha a tristeza e a melancolia. Pulando em cima da pedra, esperando os raios do sol, estava ali a alegria e a exuberância. Mas nada, procura daqui, procura dali. Isso a traição foi ali bem no ouvidinho da loucura e disse, tá escondido na roseira. Mas a loucura estava tão enlouquecida que nem prestou atenção. Aí a traição falou bem alto, está escondido nas raízes da roseira. Aí a loucura mais louca do que nunca foi e puxou a roseira com raiz e tudo. Mas acabou com os espinhos, ferindo os olhos do amor que começaram a sangrar. E a loucura falou, amor, o que foi que eu te fiz? E o amor então disse, tu me cegaste. Mas e agora? O que eu posso fazer por ti, amor? E o amor então disse, eu creio que agora terás que ser o meu guia. E é por isso que desde esse dia o amor é cego e a loucura tem que andar assim, bem juntinho do amor. Se você gostou dessa história, espalhe para os seus amigos, espalhe para as pessoas que você ama, porque é para isso que as histórias servem. Sim, porque eu acredito que no princípio dos tempos, o homem das cavernas se reunia em volta do fogo para trocar as suas experiências e contar histórias. E assim, de boca em boca, elas chegaram até nós.